Olá, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia Podcast. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, hoje aqui estou com a Fernanda Leal. A Fernanda vai poder se apresentar, falar um pouquinho, vocês também conhecerem mais uma história, e que vocês usem exemplos, né, para vocês vencerem na vida, vocês também terem fé e vocês usarem aqui, né, não só o podcast, mas todo o conhecimento que a gente passa, toda a vivência, que a gente possa estar impactando mais vidas, né, alcançando mais pessoas, que de alguma forma isso possa ser uma sementinha na vida de vocês. E hoje eu estou, como eu falei, com a Fernanda, vou passar aqui para ela se apresentar, mas é uma alegria enorme a gente ter você aqui no nosso podcast, contando um pouquinho da tua história, um pouquinho de quem foi a Fernanda, de quem é a Fernanda, de quem, né, a Fernanda, a mensagem que a Fernanda gostaria de passar para quem está nos ouvindo hoje. Então eu vou passar aqui para a Fernanda para que ela se apresente um pouquinho, fala da Fernanda aqui para nós. Então, muito obrigada, é um prazer estar aqui, Jonathan. Meu nome é Fernanda, eu tenho 2 filhos autistas, né? Então, é por isso que a gente está aqui, por essa causa, por essa luta, por essa vivência, para compartilhar um pouco, né? De como é viver, de como é o dia a dia da gente com as crianças, com a gente mesmo, com os outros no serviço, em casa, escola. Então, é muito gratificante estar aqui, poder compartilhar e, às vezes, amenizar, instruir, dar uma oportunidade para aquele que está lá do outro lado, que às vezes não sabe como fazer, o que fazer, ou estou angustiada e estou vendo que existe uma solução, existe uma saída, é mais ameno ou mais tranquilo do que eu imaginava. Então, é muito prazer. É isso aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E para quem está nos ouvindo, Fernanda, por onde a gente anda, e principalmente na nossa região aqui, todo mundo fala da Fernanda, né? Aquela moça da Autóis. E eu tenho certeza que alguns te conhecem bem, outros não. Então eu queria que tu se apresentasse, falasse quem é a Fernanda, profissão, profissão, e a Fernanda principalmente antes da maternidade, né? Quem é a Fernanda? Conta um pouquinho da tua história pra gente. Então, assim, a Fernanda antes da maternidade eu não consigo nem mais lembrar, né? Porque a Fernanda antes da maternidade era outra pessoa. Porque a maternidade, ela te traz já um grande diferencial de vida, né? Tu tens uma criança, uma responsabilidade. E aí, quando vem a maternidade, vem a criança autista, então, assim, todo o teu mundo muda. Então, a Fernanda de antigamente, que eu digo que era na minha outra vida, né? Eu já nem lembro mais, mas imagina, uma mulher independente, né? Que tem a sua profissão, que eu sou policial civil, que tinha seu esporte, que tinha o seu lazer, que poderia viajava aqui, ali, sem qualquer tipo de compromisso, de horário, de ter que pensar muito no futuro. Então, o dia de hoje ele é totalmente diferente, né? Tudo é diferente. Então, eu vivia salão, vivia comprando roupa. Então, essas coisas que a gente adora, a mulher adora fazer. Não por futilidade, assim, mas é o que tu gosta de fazer. Então, essas coisas, com a maternidade, elas mudaram muito, né? Mudaram muito. E com o dia de autista, mudou completamente, né? Então, como eu falei, né? O que eu fazia, gostava de fazer, hoje eu não posso mais ter esse luxo. Tudo é pensado, esquematizado, toda uma logística para isso acontecer. Mas, graças a Deus, a gente se encontra como uma outra pessoa e que eu gosto muito. Então, a moça da Autóis, né? Então, a moça da Autóis teve que amadurecer. A moça da Autóis dá mais valor para outras coisas, tem uma visão, um olhar diferenciado, um olhar maduro, um olhar de compaixão. Então, eu acho que a Fernanda lá atrás trouxe bastante bagagem para se fortalecer nessa Fernanda de hoje, na moça da Autóis de hoje. E Fernanda, como é que tu faz em relação à tua carreira hoje, né? Como é que a Fernanda consegue conciliar
a carreira, com a família, com os filhos? A maternidade atípica, ela é um desafio, né? Então, conciliar trabalho com maternidade é complicado. Autista, mais ainda. E duplamente é quase que impossível. Então, assim, existem alguns direitos que a mãe do autista tem. Por exemplo, a redução de carga horária. Só que essa redução de carga horária, para mim, ao meu ver, ainda é insuficiente, porque não existe uma condição de trabalhar sendo mãe de autista quando você não tem uma rede de apoio. Sim. Porque o desgaste, às vezes, não é nem o físico, é o mental, porque você tem que se preocupar com terapia, com escola, com atividades, com bem-estar, com as crises. Então, com os horários, porque às vezes você não consegue cumprir os horários, porque a criança deu uma crise, porque a criança fez o número 2 e tu tem que estar dando banho, ou não quer comer, ou não quer vestir a roupa. Então, é uma série de problemáticas que você não consegue dizer assim, hoje eu posso estar às 2 horas em tal lugar. Tudo vai depender de como vai estar toda a situação. Então, para mim, a questão do trabalho, para a mãe de autista, ela é uma questão assim que não dá. A Fernanda aqui, ela falou de 2 direitos, né? Tanto a questão da redução da carga horária, que a lei ela fala da redução da carga horária para servidor público. Funcionário, para quem não sabe, servidor público e funcionário, não é funcionário público, é funcionário público, né? São diferentes, né? Que é aquele que trabalha, por exemplo, no Banco do Brasil, ele também já consegue, o servidor público está garantido por lei. Esse que trabalha, por exemplo, no Banco do Brasil, por equiparação, a justiça também já tem deferido. Quem é CLT é um pouco diferente. Precisa buscar na Justiça do Trabalho, às vezes você consegue essa garantia, né? Mas você vai ter que procurar um advogado, através dessa demanda, tentar conseguir esse direito para você. Às vezes até o servidor público, né? Dependendo do caso, precisa de um advogado, para que ele não esteja lá todo semestre e está comprovando que tem... Porque é contínuo, né? Então você vai via judicial para que você não precise estar fazendo a comprovação a cada 6 meses ou cada 1 ano da necessidade do afastamento para estar cuidando do filho. E outra situação, hoje a gente tem um BPC. O BPC ele tem uma série de regras, ele é um pouco mais rígido para a família, para que você consiga esse benefício do INSS. Mas para famílias autistas, a gente tem conseguido, quando eu falo a gente, né, na justiça, a gente tem conseguido não precisar cumprir algumas regras, justamente por causa disso, porque a mãe não consegue, a família não consegue dispor de tempo, e se a mãe, às vezes, o pai recebe um benefício, já não ganha. Então, judicialmente, a gente, por causa dessa dificuldade e dessa diferenciação que tem realmente na família, na questão atípica, da família atípica, não só o autista, mas um Down também, a gente consegue judicialmente também o benefício. Mas isso é um assunto para um outro momento que a gente pode conversar e vocês vão ficar sabendo. Mas para vocês já buscarem conhecer os seus direitos. E como que a Fernanda faz, então, quando precisa sair, precisa ter um tempo? Como que a Fernanda se faz? Com que a Fernanda pode contar hoje? Então, eu sou uma daquelas que a rede de apoio ela é quase que zero, assim, né? Tem a minha mãe, que eu posso contar em determinados momentos, né? Mas no meu dia a dia, eu não tenho uma rede de apoio, né? Então, se eu preciso ir para o médico, se eu tenho vir aqui no podcast, enfim, eu consigo ainda que a minha mãe faça essa movimentação, porque cuidar de 2 crianças autistas não é fácil, né? Mas para outras coisas eu não tenho. Geralmente as pessoas me perguntam, Fernanda, tu tens empregada, tu tens alguém que te ajude? Eu não tenho. Não tens porque tu não queres? Eu não tenho porque eu tenho medo. Porque assim, essa vida ela é complicada, né? Então assim, a gente ouve muitas histórias, as crianças são nossas, já são difíceis, então tu tem alguém que tu não conhece para deixar sozinho, então eu tenho essa preocupação. Então a vida assim é muito restrita aos meus filhos, tudo que eu faço junto com eles ou eles junto comigo. Tento fazer uma dinâmica, uma logística que eu possa contar com a minha mãe, ficando com um ou ficando com os 2,
ou trazendo alguém comigo junto que eu possa estar sempre com eles, porque eu acho importante, assim, a gente estar sempre com esse olhar, né? O olhar na criança, na necessidade, porque o meu filho mais velho não fala. Então, fica difícil para ele se comunicar. Então, às vezes, ele entra em crise porque ele não consegue dizer o que ele quer. Então, isso me angustia muito em deixar com outra pessoa que talvez não entenda ele. Então, é essa preocupação mais de mãe, assim, né? De botar embaixo das asas, assim, e ter essa preocupação. Mas A gente falou sobre muito isso no episódio anterior, né? Da importância da rede de apoio, né? E de ambos, ter o apoio de ambos os pais, porque realmente é uma rotina pesada, é uma rotina difícil e às vezes sozinho fica muito difícil, né? Então a rede de apoio ela é muito importante nesse momento, né? muito importante. Fernanda, voltando um pouquinho, né? Quando que eu até me lembro assim, quando a gente se encontrou na praia e eu ainda não tinha o laudo do Benjamin, vocês, olhando para o Benjamin, já viam que o Benjamin tinha características, né, do autismo. E isso para a gente acendeu o alerta. Ainda maior, né? Quando que a Fernanda, pode contar até inclusive dos dois, assim, percebeu, sabe, a possibilidade ou algum sinal que ali tinha o autismo? O João, eu tenho 2 filhos, então eu tenho o João Lucas, de 11 anos, e tenho o Joaquim, de 8 anos. Então, o João, ele foi diagnosticado aos 2 anos. O João, como ele não fala, então ele tinha umas características muito fortes. Mas eu não tinha essa percepção. Tudo iniciou no colégio. A madrinha dele, a minha mãe, elas já comentavam, mas a gente não acredita muito, assim, acha que aquilo é bem futurista, assim, né? Não faz parte da gente. E no colégio, ele tinha essa diferença, ele não fazia parte do todo, né? A turma se movimenta num todo, e ele não se movimentava como esse todo. E aí tinha a questão também das inconsistências, né? Gástricas dele. Parte gástrica dele que funcionava diferente, então eu levei na gastro, que a professora pediu, né? E aí lá da gastro ela mandou direto pro neuro, e do neuro eu tive um laudo. Então assim, eu não ficou na dúvida, eu não passei por vários médicos para saber, não. Cheguei lá na neuro e a neuro disse, autista. E eu disse, e agora? Assim, vai fazer terapia, né? Então, eu não entrei no luto. Não entrei naquele luto, assim, claro, a gente fica meio, uou, mas eu disse, vamos para frente, né? Então, isso não me derrubou. Então, a gente começou a fazer as terapias, fono, aí fiz aquela... Não acreditei muito, né, quando eu recebi o laudo, daí fui para uma equipe multidisciplinar, que eu fiz o inverso, né? Eu recebi o laudo, fui para a equipe multidisciplinar, a equipe multidisciplinar fez toda a avaliação e aí fez, né, lá, aí o nível que ele tem. Então, ele tem nível 3, porque ele já não fala. Naquela época, ele era nível 2, porque ainda a fala não fazia parte das características dele ainda, que ele era muito novinho. Então, ele foi laudado. E aí, quando eu estava grávida, e aí eu conto isso no livro ali que eu escrevi sobre autismo, quando eu estava grávida, estava lá na Paz de São José, e um moço me perguntou assim, grávida do Joaquim, né? Levando o João para terapia, grávida do Joaquim, ele perguntou assim, tu não tem medo do teu segundo filho ser autista? Eu nunca pensei nessa possibilidade, assim, não vou ficar grávida, ou esse meu filho vai nascer e vai ser autista. Eu nunca tive esse pensamento, assim, pesado em mim. E aí foi a primeira vez que eu pensei, eu disse, será? Assim, enfim, eu achava que não tinha essa possibilidade, eu achava que podia ser que a sorte, né, dissesse que não. E aí quando o Joaquim nasceu, e aí a movimentação que ele fazia, eu já entendi que ele era autista. Eu já entendi. Então a forma como ele se comunicava, daí ele começou a enfileirar o leite, enfileirar os brinquedos. E aí o que ele focava, né? Então isso eu já percebi que ele era autista. Então assim que eu digo, né? Para mim não precisava laudo, de eu ir atrás de alguém para me dizer que ele era autista, porque eu já entendi que ele era autista. Sim. Só que ele é um autista totalmente diferente da época do João, né? Mas assim, na mesma hora que a gente vai
que ele foi crescendo, eu fui identificando. Porque daí a gente já tem aquele olhar, né? Sim. Assim, como eu já tinha o olhar do João, é muito fácil hoje. Tu também deve perceber. Quando vê outras crianças. Quando tu vê outra criança, tu já identifica algumas coisas, né? Já te sente alerta, né? Tu não vai Sim. diagnosticar, tu não vai apontar. Mas isso já te dá um alerta. Então, tu olha, tu já diz assim, eu acho que poderia dar uma investigada ou trabalhar algumas coisas, né? A gente começa a ter um olhar diferente, né? Eu converso muito isso com a Bruna, e daí quando a gente vê uma criança ou um autista, né, um adulto, a gente facilmente percebe, assim, não que a gente vá dar laudo, como tu falou, mas a gente já percebe as características ali, né? E também para mostrar como é importante não somente as terapeutas, mas a própria escola, os médicos, né? Porque também foi o mesmo caminho que a gente seguiu, que a gente tinha uma médica, a médica nos indicou procurar uma fono por causa da fala e a fono, consequentemente, um neuro por causa da possibilidade do autismo. Então, e até é importante dessas pessoas também estarem preparadas para saberem também se comunicar com a gente também, porque esse primeiro momento é difícil, tem a dificuldade na aceitação, né? Contei um pouco isso também no episódio anterior ali, e a gente tem essa negação um pouco no começo também, quando os primeiros sinais, sabe? Poxa, os primeiros sinais, não, mas não deve ser, né? Tipo, a gente tem sempre aquela coisa na cabeça que, o Benjamin a gente brincava, Benjamin, porque menino tem preguiça de falar. Então, a gente ficava sempre achando uma desculpa, né? E daí, quando a gente foi no médico, teve o laudo também de primeira. E isso dá aquele bug. Aí a gente recebeu aquele bug no começo, mas também tocar agora adiante o que a gente vai fazer para melhorar a vida deles, porque não tem muito isso, né? Não tem outra saída, não né? tem essa outra saída. E essa questão do BAC, né? Obviamente, todo mundo vai receber o BAC, né? Porque são expectativas que, né, que vão se romper ali. Mas a gente também tem que ter esse outro olhar, né? Que não podemos encerrar a vida da criança como autista, né? Porque antes ela é uma criança. E a gente tem que lidar ela como criança, né? Então, eu sempre falo que, não sei se a gente pode tocar nisso, mas quando recebe o laudo, tu começa a corrida, como se amanhã fosse resolver o problema do autismo, né? Tu corre para tudo que é especialista, coloca a criança em tudo que é especialista, esquece que ela é criança, que ela quer brincar, que ela quer desenvolver. E aí tu vai na loucura e tu esquece que isso é para a vida inteira. É uma condição que a criança tem. Sim. Tu vai trabalhar e vai melhorar. Então, eu digo a angústia dos pais, né? Sim. Não da criança, porque a criança está vivendo ali no mundinho dela tranquilo. Os pais é que criam essa angústia e saem correndo que nem enlouquecidos, assim, querendo ir gastando e correndo e achando que se não for no médico amanhã, a criança não vai desenvolver. Então, assim, eu queria que os pais entendessem, né? Acho que é difícil, mas se alguém estiver vendo que a Marinha de primeira viagem está recebendo laudo agora aqui, calma, faz tudo com calma, procura o melhor médico, o melhor terapeuta, não precisa ser enlouquecido de pagar milhões para ter amanhã a consulta. Vai com calma, vai tranquilo, porque tu vai ter um bom tempo para curtir a criança, desenvolver a criança. Não sei se tu tens essa... O que eu tento, até não sei se eu contei isso no episódio passado, que a gente tenta de alguma forma tentar se perceber sempre, né? Porque às vezes o comportamento não é o comportamento nem de um autista, é o comportamento de uma criança. E a gente tem essa maturidade de que nem tudo é o autismo, ali também tem uma criança. E o que a gente percebeu agora, nos últimos meses, de repente, que a gente viu que ele estava estressado, assim, estava mais nervoso. E aí o que a gente fez realmente foi o caminho inverso, né? Reduzir um pouco as terapias, porque ele também é uma criança, ele também precisa brincar, ele também precisa estar em casa sem fazer nada, que como a gente fazia quando também era criança, né? Mas, e uma coisa que tu falou, Fê, que me toca muito você não ter pressa, porque vai ter evolução, mas às vezes a evolução ela é pequena. Só que o pequeno, a longo prazo, ele se torna grande. Então, não seja imediatista de querer a evolução para amanhã. Não, é uma consequência a longo prazo. A longo prazo, é pouquinho em pouquinho.
E eu me lembro muito disso, de uma palestra que eu vi. Ele teve a paralisia infantil e o diagnóstico dele era de nem sobreviver até os 30 anos. E ele conta que, na época, ele não tinha acesso à terapia, era tudo muito longe, a família era pobre. E a mãe dele, quem fazia a função de fisioterapeuta, fazia uma consulta e depois fazia fisioterapia em casa. E ele conta que a mãe dele nunca desistiu dele. E foi o que ele fez hoje ser um triatleta. Ele não tinha condição nem de poder andar. Quanto mais de sobreviver além dos 30 anos. E hoje, por causa da mãe, né, que ela acreditou, ela fez a função de fisioterapeuta, fazia as coisas em casa, a família ajudou. Ele hoje é um triatleta. Então, não queira o resultado para amanhã. E ele conta a vida dele assim, nos 15 anos de idade dele, porque ele vinha a fase da rebeldia, né, de não entender o que ele estava passando. E de ser um adolescente também, não de ser uma pessoa somente a condição dele, sim, mas de ser de ser um adolescente, né? E ele conta como que ele se redescobriu, e como que ele foi grato à mãe dele, né? Tudo que ele estava fazendo, o porquê que depois ele se tocou que ele estava errado. Então isso foi muito legal. E ele falou, se não fosse ela ter acreditado nele, e de pouquinho em pouquinho foi feito no longo prazo, deu um resultado gigante. Então é sobre isso que tu falou agora. Não queira o resultado para amanhã, não ache que você vai fazer mágica, que vai mudar, que ele vai deixar de ser um autista. Não, ele será um autista pelo resto da vida, mas o que a gente faz é trabalhar para que eles tenham uma vida, né? Para que saiba se virar, para que saiba se comunicar, saiba compreender um pouco melhor o mundo, né? E a nossa função hoje aqui é que o mundo compreenda melhor eles, né? Para que a gente tenha uma sociedade que possa abraçar mais a causa, entender quando você vê não só uma criança, mas um autista, e você entender alguns comportamentos, que às vezes aquilo não tem maldade. Então, o que a gente faz é preparar, é conscientizar, para que vocês consigam entender, para que as pessoas que não façam parte desse mundo entendam melhor isso, né? Como a gente tem um olhar como pai. Eu até acredito que Deus, às vezes, ele dá para a gente uma missão. E eu tenho comigo que a minha missão é essa, né? É a gente levar a informação e conscientizar, porque se eu não tivesse isso na minha vida, com certeza eu não teria o olhar que eu tenho hoje. E o que a gente está fazendo aqui, levar para outras pessoas, né? Então, é um pouco sobre isso, né? Sobre o que a gente faz com o que a gente tem, né? E não é, de repente, a gente estar chorando, amargurado, ou deixando de lado, esquecendo o que está acontecendo, como muitos pais fazem, que às vezes não fazem as terapias ou não procuram o conhecimento e vai deixando até que o filho já se torne um adulto ou já seja um adolescente e já passou muito tempo sem fazer as terapias, né? Fernanda, assim, a gente está falando muita coisa aqui, né? As coisas vão vindo, a gente vai conversando. Para quem está nos ouvindo hoje, né? Para toda mãe, antes do casamento, inclusive, tem aquela questão da maternidade, né? Aquela que parece... Todo mundo canta como sendo algo mágico. A gente sabe que não é, nem para uma criança típica, quanto mais para uma típica. Mas conta um pouquinho para a gente, assim, como que é a maternidade atípica? Eu sei que você já contou um pouquinho, assim, para quem está nos ouvindo, né, do outro lado, o teu olhar sobre a maternidade, para que a gente tire um pouquinho daquela questão também mística que tem em relação não só à maternidade, mas especialmente para quem é uma mãe atípica, né? Eu vou falar assim um pouquinho. Faz um ano que eu escrevi o meu livro sobre autismo, né? Eu escrevi e eu guardei ele. Eu fiz toda a parte de gráfica, de editor, sim, e eu fechei esse livro. Então faz um ano eu abri esse livro de novo, que é o que está aqui do autismo. E eu falo justamente sobre a questão da maternidade, que eu achei que era uma coisa que eu tinha superado. E aí eu descobri que quando eu escrevi, eu fechei, só tive maturidade, consegui lê-lo agora. E eu falo justamente isso, né? Se eu nunca quisesse ter sido mãe. Então, às vezes eu fico preocupada em falar sobre isso, mas eu acho que eu penso que eu tenho que falar. Eu era uma mulher que eu não queria ser mãe.
eu não era muito afim de ter filhos, assim, achava que não seria minha praia ter filhos. E aí, com o tempo, com a idade, o corpo ele vai pedindo, né? Os hormônios femininos eles vão pedindo. E eu disse, não, agora é hora de eu vou querer ter filhos, né? Porque daí a família começa, né? Não vai ter filhos, tal. E aí aconteceram algumas coisas na minha vida que me impulsionaram. E aí eu disse, não, então agora a hora é ter filho. Eu fui ser mãe com 36 anos, né? E aí, a maternidade, gerar, ter aquele barrigão, para mim foi a coisa mais linda do mundo. É maravilhoso. Eu digo assim que a parte da barriga, para mim, é a parte mais gostosa que tem. E o melhor do nascimento é quando a criança nasce e ela encosta a pele na tua pele. Eu acho que para mim esse momento é o mais mágico que tem. E essa sensação assim é a mais mágica que tem. Porém, vem a outra parte, que é tu nunca mais dormir uma noite inteira. E isso é para qualquer maternidade, né? O teu corpo muda, a tua rotina muda, a tua cabeça muda. Então, ser mãe de um filho é uma coisa, ser mãe de 2 filhos, teu segundo filho é diferente. Eu imagino que teu terceiro seja também diferente. Então, assim, a mística da maternidade. Eu acho que todo mundo deveria ser mãe. Eu acho que todo mundo deveria ser mãe. Eu já tive um pensamento contrário, mas hoje, tendo 2 filhos, eu acho que todo mundo deveria ser mãe e todo mundo deveria ter mais de um filho. Porque ter um filho é show de bola, é tranquilo. Ter 2 filhos te traz uma maturidade de tu poder se doar para um, se doar para outro, para criança, para seres diferentes, e tu tem que ter tu tem que te entregar toda com questões totalmente diferentes, tendo 2 personalidades totalmente diferentes. Então, eu acho que isso trabalha como pessoa, com um olhar, que tu pode te dar de melhor de ti, né? Então, sobre a maternidade, eu acho que toda mulher deve ter filhos, sim, e se puder ter mais de um filho. Teve um desafio? Qual o maior desafio, Fernanda, nessa caminhada até hoje para ti? O maior desafio? O maior desafio é a gente estar inteira para os filhos, assim, porque a gente traz questões, né? A gente traz lutas, questões, abandono, questões de infância, o dia a dia, emprego, dinheiro, alimentação, vestuário das crianças, moradia. Então, para mim, é a gente estar inteiro para viver aquilo, para viver a maternidade. Então, isso para mim é o mais difícil, estar inteira. Porque tem mês que a gente não tem dinheiro, tem mês que a gente não tem suporte, tem mês que a gente foi abandonado, tem mês que a gente está com a emoção assim, né? Então, eu acho que é estar inteiro para te poder dar condições de vida para o outro, né? Então, acho que para mim, né? Como eu ando muito na questão da cura, de estar firme, de estar forte, né, trabalhar toda essa parte emocional, porque a gente traz coisas da infância, de pai, de mãe, enfim, e aí a gente começa a viver essa questão da maternidade, e aí a gente vai reverberar coisas que a gente aprendeu a fazer, e daí a gente não quer mais fazer, a gente tem um outro olhar, tem uma outra, sabe? Coisas que não cabem mais, porque o mundo está moderno, a internet, enfim. Então, eu acho que se manter inteira no mundo que a gente vive hoje, para estar suficiente para eles. Assim. E tu falou muito de emoção, né? Como é que faz para cuidar aí do emocional? Escrevo livro. Ai, Deus, né? Porque chega uma hora que a parte física vai embora e aí fica só a parte emocional. A gente tá aqui rindo e faz a autose acontecer, mas a gente tem as noites, né? As noites que a gente chora, as noites que a gente ajoelha. E eu sempre digo, quando o chão some, o céu é que sustenta, né? Então, a primeira coisa é a fé em Deus. Eu acho que toda mãe já dobrou o joelho pedindo pelo filho. Se estava doente, se caiu, se machucou, se vai nascer. Primeira coisa, eu acho que é a fé. A gente trabalha a fé, né? Deus. E segundo, é a gente se olhar e dizer, olha,
minha vida não acaba aqui, a gente tem um futuro, temos crianças, então não somos só nós, também não vamos olhar só para o nosso umbigo, olha só quanto que a gente pode fazer. E eu sempre digo, Deus não tira a gente da dor, Deus empurra para a gente para o propósito. Sim. Então, quando pensa nesse sentido, que ele não tira a gente da dor para dizer, eu não vou mais sofrer. Não, sai daí, vai para o teu propósito, que quando tu trabalha lá, volta e tu consegue resolver aquilo que tem que fazer. Legal. Quando tu fala em Deus, assim, é bacana, assim, né? A gente não combina, eu não convido porque é cristão ou não, mas vê como o nosso propósito, ele segue junto, né? Quando a gente tem fé em Deus, fica mais fácil. Quando você tem Deus no coração, Deus te torna o teu caminho mais tranquilo. Apesar das dificuldades, apesar das barreiras, o teu caminho fica melhor. Deus protege o seu caminho, né, nessa caminhada e te deixa forte, né? E como é que é, Fê? Às vezes em algumas questões de falar, quando a gente fala de paternidade, tá? Eu gosto de falar muito em relação à atenção dos filhos. Como é que tu faz, assim, como mãe, né, equilibrar a atenção para os dois? Nossa, a minha atenção é para eles o tempo inteiro, né? Só que tem momentos que é difícil ter essa doação para os filhos, né? Tu cansa também, né? Então, assim, são dois. Então, quando eles eram menores, ok, conseguia ainda lidar, sair, fazer algumas atividades, né? Hoje eles estão grandes, né? João Lucas é um tourinho, bem gordinho. Então, eu já não consigo mais lidar fisicamente com eles. Então, eu tenho que dar atenção para um ou para outro. Hoje, o que acontece é que um estuda de manhã e o outro estuda à tarde. Então, isso é benéfico para eles. Sim. Porque eu consigo dar atenção em horários diferenciados. Mas, para mim, eu já fico sem horários para mim, eu já fico sem momentos para mim. Então, assim, eles têm a minha atenção. A minha vida minha vida é eles, né? Eu sempre falo. A minha vida agora é para eles. Eu tenho alguns momentos meus que eu estou aprendendo a construir, que isso é uma coisa que também uma mãe não precisa ser atípica. A mãe também precisa conseguir construir isso, né? Conseguir ter os momentos, 10, 20 minutos, 40 minutos, o que conseguir para ela. Mas a minha vida, assim, a dinâmica é toda para eles. Então, de manhã um vai para a aula, depois à tarde o outro vai para a aula. Enquanto um está na aula, a gente vai para a terapia de um, depois vai para a terapia do outro, faz alguma atividade, ou fica em casa mesmo, porque a casa também já está preparada para eles, então a gente não se arrisca muito, né? Uhum. Em alguns dias, alguns lugares. Então, essa é a dinâmica. A gente não consegue fazer assim, viagem, essas coisas eu não consigo ainda. E voltando um pouquinho para o trabalho ali, né, Fernanda? Na condição de servidora, tu conseguiu a redução da carga horária. Mas hoje eu estou de licença, né? Eu estou de licença? Licença, porque eu não tenho essa condição de estar trabalhando e um de manhã, outra tarde. Para ver como é difícil, né? E como que, tu já falou um pouquinho, né, dessa dificuldade da maternidade e de conciliar com o trabalho. No trabalho, como que foi a compreensão em relação à tua condição? Foi tranquila? Tu teve apoio? Teve uma barreira? Precisou lutar por esse direito? No trabalho, as pessoas, quando souberam que eu tenho filhos autistas, sim, elas me apoiaram muito. Então, eu era bem apoiada. Quando veio a redução de carga horária, eu já senti diferença. E é o que eu sempre falo e é o que eu busco, assim, né? Eu senti diferença de alguns colegas de trabalho. Não todos, mas alguns colegas, porque eu tinha uma redução de carga horária diferenciada deles, né? Então, essa redução gera um incômodo, às vezes, para alguns, como se fosse um benefício. Sim. Porque não olha a vida que a gente tem, olha só. Porque a vida é pelas lentes que tu vê, né? Então, sim, as tuas realidades, do ângulo que tu estás vendo. Então, para alguns, olhando só para a parte do serviço, é um grande benefício. Mas, se olhar para mim como mãe, é uma sobrecarga, porque tu corre para trabalhar,
cumprir os horários, né? Corre para trabalhar, corre para ter atenção, para almoço, corre para pegar o filho no colégio. Então, gera uma sobrecarga. Então, às vezes, esse olhar não existe. Então, a minha luta, e eu sou uma mulher de luta, né? Que eu descobri que eu sou uma mulher de luta, que vou à frente, né? Então, essa redução de carga horária, eu acho que ela não é tão benéfica assim quanto as pessoas acham que é. Eu acho que uma mãe atípica não tem como trabalhar com carga horária reduzida num outro local. Eu não vou generalizar, porque tem mães que conseguem, que tem uma rede de apoio ok, que só tem um filho, ou né, tem umas outras condições. Mas eu, falando de mim, né, eu posso falar de mim, eu não vejo como a mãe ter condições de trabalhar num local que tenha que bater ponto, que tenha aquela responsabilidade todos os dias, porque a criança, a gente nunca vai saber como é que ela está, se ela vai conseguir ir para a aula, se ela vai conseguir ir para terapia, se ela vai conseguir ficar com outro, né? Porque às vezes para tu trabalhar tu tem que deixar com outra pessoa. Então isso para mim, eu não vejo como sendo uma facilidade. Ela ameniza, sim, mas eu acredito que a mãe teria que trabalhar de casa, se é que tem que trabalhar, né? Na realidade, eu acho que deveria ter de um certo tempo, deveria ter uma aposentadoria especial, um regime especial para trabalhar de casa, porque só a redução, ela não é esse benefício todo que todo mundo acha que é. Para quem está ouvindo, né, e se você não tem essa relação com famílias atípicas, para você ter noção, que a gente traz aqui um pouco de informação para que as pessoas conheçam a realidade, entendam que não é um benefício, como a Fernanda falou, sabe? É um mínimo que está sendo feito para que a mãe possa ter a dignidade de poder cuidar do filho, porque com que ela vai deixar o filho, né? De ela poder levar ele na terapia, de ela poder levar ele na escola, ficar esperando na escola. Então, realmente é uma dificuldade, é uma barreira que se tem e que as famílias passam, que quando não tem um apoio é extremamente difícil, né? E eu até conto a história de uma mãe que foi cliente minha, trabalhista até, e eu encontrei ela aqui no escritório, que ela veio fazer uma consulta com o advogado por divórcio dela, com 2 filhos, e ela não era daqui, não tinha rede de apoio aqui, a família do ex-esposo não ficava com os filhos, porque eram 2, era um casal, não, eram gêmeos, e 2 meninos, e ela não conseguia trabalhar. E daí o que uma mãe faz numa hora dessa? Se não é um BPC ou lousa? Eu falei, tá, tu tá recebendo lousa? Ela, não, como assim, mulher? Né? Eu falei para ela assim, já fica aqui, na época ainda, eu falei, tem a doutora Monique, ela já vai te atender ali, já dá a entrada no teu benefício, porque tu não vai conseguir trabalhar com 2 filhos. E essa é a realidade quando a gente fala, sabe? Às vezes a gente é abençoado, a gente tem uma família, tem uma rede de apoio, graças a Deus a gente tem uma vida com que a gente consiga ter um tempo, consiga sair daqui, eu posso sair daqui agora, eu posso levar meu filho na terapia, que eu sei que não vai ter nenhum prejuízo aqui no escritório, porque eu tenho essa condição, né, a gente conseguiu construir isso. Mas as famílias que não têm, sabe? É muito difícil essa caminhada e o que a gente faz aqui realmente é mais um pouquinho disso, né? Levar informação para que as pessoas possam ter essa consciência quando isso acontecer na tua empresa, quando isso acontecer com um colega seu do trabalho, né? Para que você não julgue, porque só quem passa, só quem vive sabe o quanto é difícil. Você pode até achar que sabe, mas se você não viveu, você não sabe o quanto é difícil essa jornada, né? Saindo um pouco, né, Fê, dessa parte do trabalho. E a Altoz? Como que nasceu a Altoz? Aí a gente chega na Altoz, né? Aquela história do propósito, né? A Altoz eu já contei, como eu moro em Governador Celso Ramos, né? O secretário de Educação fez uma reunião com todos os pais de autistas da época e falaram que precisava ter uma associação lá, tal. Mas isso não ficou internalizado, assim, né? Foi jogado assim no ar. E quando eu tive a decisão, né? Eu estava no meu carro, deixando meus filhos no colégio, no horário do meio-dia, deixei eles e estava naquele momento que dá dificuldade, né? Então, chorando, né? Chorando copiosamente dentro do meu carro.
e dizendo, meu Deus, né? Isso não é vida, tal. E aí, quando eu olho para o lado, porque Deus faz isso, né? Faz a gente olhar para o lado. Quando eu olho para o lado, vem uma mãe de autista também, de bicicleta, no sol do meio-dia, com as duas crianças, uma na frente e outra atrás. Aí eu olhei, né, meio que envergonhada, assim, disse, isso aí não é vida também, isso não é vida para a mãe. Eu preciso ajudar essas crianças. E aí, como governadora ali, a gente conhece todos os pais, a gente tem esse convívio, eu encontrei o Walter e a esposa, e a gente conversando, ele assim, eu tenho vontade de montar uma associação, e eu disse, eu também, e aí logo em seguida, assim, eu encontrei a Ana e o esposo, e eu falei, olha, eu e o Walter, a gente acho que vai montar uma associação, vamos. Eles assim, não, vamos montar. E aí foi. Aí a gente entrou, né, conseguiu falar com todo mundo, aí eu te liguei, disse, Jonathan, vamos? Aí o Jonathan disse, vamos. E aí a gente montou a Altoz. Para quê? Porque Governador Celso Ramos é um município menor, né? Não é esse grande centro que tem toda essa estrutura de clínicas para tudo que é lá. Então a gente se juntou para as condições que são, né? Tentar melhorar as condições e trazer terapias para o município, para a gente não ter que ir para Florianópolis, ir para Biguaçu, ir para Balneário Camboriú, que é o que acontecia com todos os pais que estão lá, né? Então a gente criou a associação, que a gente fala sobre o autismo, que a gente acolhe as famílias autistas, e ali a gente consegue trazer algumas terapias para as crianças, para que não precisam ter essa movimentação, sair do município, e o município possam acolher, né? Então a gente criou a Altoz, que a Altoz é para dentro, né? Para si, que vem do autismo mesmo, do grego, e a gente está aí há 4 anos investindo, compartilhando, acolhendo, melhorando qualidade de vida para os pais, principalmente, né? Porque as crianças elas têm a terapia e muitas vezes os pais não têm o acolhimento. Então, quando a gente chega, né? Ou né, outras pessoas chegam e conseguem acolher aquele pai, aquela mãe que não conseguem ainda sobreviver nesse caos, nesse mundo novo, né? Nessa nova configuração, a gente consegue, então, passar um pouquinho da nossa experiência, da nossa vivência, conseguem olhar para nós e dizer, não, olha, vocês conseguiram, então eu acho que eu também consigo. A gente dá os encaminhamentos, né, Jonathan? Às vezes as pessoas precisam saber direito, essas coisas assim que... Por onde começar, por que terapia fazer, por que médico ir. E a gente dá esse suporte, né, junto com toda a parte que a gente tem lá no município. Então, para quem está ouvindo, a Altoz está aí, né? E às vezes você tem que procurar também. O que a gente percebe que às vezes falta um pouco da própria família ter a consciência, né, de buscar a informação. E às vezes buscar informação não é você ir lá num livro estudar. Às vezes tem pessoas que não gostam e está tudo bem. Às vezes buscar informação com outras pessoas, com associações, com quem já vive isso, né? Porque aqui a gente não está falando nada terapêutico, né? Porque a gente não tem diploma para essas terapias. Mas a gente sabe da vivência. Isso. O dia a dia, né? Porque quem vai tratar a terapia vai ser o terapeuta, vai ser o médico, né? O remédio vai ser o médico, a terapia vai ser o terapeuta. Enfim, e tem uma gama de terapias, tu pode de A a Z, né? Do mais simples ao mais sofisticado, o daqui, fora, né? Em outro país. Então, assim, isso aí o pai vai escolher. Mas esse dia a dia da aceitação, do acolhimento, de entender, porque muitas vezes eles ficam olhando, ai, meu filho é autista, meu filho é autista. Eu disse, pai, mãe, olhem para o teu filho e vejam o que vocês se espelham neles. Às vezes o autismo não está ali naquele filho, está na família. Coisas que o pai faz, coisas que a mãe faz, coisas que o avô faz. E aí você tem a tolerância lá e não tem a tolerância aqui, porque acha que aqui é o autismo. Então, esse acolhimento, esse olhar, nós que passamos por isso podemos falar, né? Então, a gente pode falar sem medo de preconceito, sem medo do que vão dizer, sem medo do que não agrada ao outro, né? Porque às vezes a inclusão, que a gente luta tanto pela inclusão, né? Inclusão, e a gente se exclui porque a gente fica com vergonha, fica com isso, com aquilo. E
E os outros ficam com medo de perguntar, de se envolver. Então, a gente acaba fazendo esse acolhimento para a pessoa entender que ela não está alheia no mundo, que ela não está sozinha, que não é aquela criança, que não é aquele adolescente, que não é aquele né, adulto que não vai conseguir um trabalho, porque a gente fala só em criança, mas não é, né? Eles crescem, só que a gente para de falar do adolescente, a gente para de falar do adulto. Mas tem muitos adultos sofrendo, ou se reconhecendo, né? Isso, verdade. Ou se reconhecendo, porque a gente se reconhece. E até tu contou ali, e é muito sobre isso, né? Óbvio que a gente oferece terapias lá, né? Mas é muito sobre isso. Eu consegui ajudar uma mãe, quando eu digo a Altois, né? A Altois conseguiu ajudar uma mãe porque ela me ligou, ela mandou mensagem. Alguém conhecia, pediu para ver, ela era esposa de um cliente, eu acho, trabalhista, eu não estou enganado. E ela não conseguia, ela sabia que a filha tinha uma condição diferente, mas ela não conseguia o laudo. E às vezes eu passei, olha, tem esses médicos aqui, o teu problema é financeiro, pagar uma consulta? Ela assim, não, eu consigo pagar. Então tá bom, então eu vou te passar esse médico, tu vai conseguir. E ela não conseguia nem marcar a consulta. Olha só, ela era analfabeta, não quis falar para mim no começo, e ela não conseguia nem marcar uma consulta. Então ela assim, Jonathan, fala comigo por áudio porque eu não sei ler. E daí eu compreendi. E o que eu fiz na condição, ela é aqui de Biguaçu, mesmo se a gente conseguiu ajudar ela lá em Governador, lá em Palmas, para ter a consulta médica com a médica que a gente tem em parceria lá com a Altois, ela foi lá, conversou e conseguiu ter o laudo. Então, esse é o nosso papel, né? Um pouquinho de conscientização, de ajudar ela, dizer para ela, olha, o laudo vai te dar um caminho também para que tu saiba as terapias que a tua filha precisa, onde que ela vai buscar. Conversando com as terapeutas, tu já vai ter mais uma noção de mais um monte de coisas que acontecem. Mas eu te digo para que as pessoas, as mães, as famílias participem mais da associação, vão mais na roda de conversa, que muitas dores, como a Fernanda falou, às vezes você coloca no filho, mas não é, né? É uma condição sua que está ali. E aí a gente, às vezes, você fica tão internalizado no autismo ali, que às vezes tudo parece ser autismo e não é. Não, o que eu percebo, porque assim, a gente tem pai, né? A maioria das pessoas tem pai, tem mãe, e às vezes os pais estão bravos e descontam no filho. E a gente não é diferente. Então a gente precisa entender também que a melhora do filho, a qualidade das terapias acontece se a gente estiver bem também. Então, né? Então eu vejo muito assim, meus filhos estão muito agitados. Será que eu estou agitada? Isso mesmo. Meus filhos estão muito tranquilos. Será que eu estou bem tranquila? Eu me analiso. Então, assim, quando eu falo da cura, não é só da cura emocional, mas é do meu dia a dia, de eu me perceber para que eu não transfira isso para os meus filhos. Não por maldade ou por qualquer outra coisa, mas isso também faz a gente modificar esse amadurecimento, né? De eu entender que meu filho chega e só porque ele é autista, ele entende, obviamente, ele chega e me olha nos olhos e ele sabe se meu olho está baixo para baixo, para cima, se minha sobrancelha está levantada, se não está. Então, eles são crianças espertas como qualquer outra. Então, essa condição nossa, e aí as nossas angústias, porque se a gente não trabalhar as nossas angústias, a gente transfere isso para o filho. E aí o filho não quer ir para a terapia, porque a gente já está em casa não querendo ir, daí já cria um rolo, sabe? Então, esse olhar é importante, esse acolhimento é importante, sabe? É muito importante. Durante esse período na Altois, qual história mais te emocionou, assim, mais te tocou hoje nesse caminho? São tantas as histórias, né? Eu lembro assim, a que eu mais gosto, vou falar a que eu mais gosto, né? Foi quando a gente iniciou a Altois e uma mãe tinha acabado de receber o laudo, a gente estava ainda na sede lá da PAI, na salinha da PAI, e foi a primeira mãe que eu acolhi, que ela faz parte do nosso grupo hoje também. Então foi a primeira mãe que eu acolhi, que ela veio e disse, meu Deus, eu recebi um laudo, eu não sei o que fazer. Eu acho que foi assim, que eu entendi que eu tinha que fazer, que eu tinha que estar nesse caminho mesmo, porque eu estava num dia aleatório lá e chegou essa mãe. Então eu entendi que esse abraçar outra mãe também me fazia bem e também me abraçava junto, né? Então esse acolhimento do outro, que a gente consegue dar um acalento,
E também a gente já se acalentar. Então, essa história, assim, me marcou muito e deu que eu entendi como é importante a gente acolher o outro, porque a gente também se acolhe ali. E aí tem outras histórias que estão aí que a criança tinha dificuldades, a mãe não tinha condição, então a gente fez todo um trabalho, né, de acolhimento da mãe, da família, da criança, com os profissionais, com o município, para fazer toda uma movimentação, e hoje a criança tem um laudo, tem uma condição melhor. Então, poxa, tu vê a mãe com tranquilidade, né, podendo pagar uma terapia, sabendo que a filha está sendo cuidada. Porque eu sempre falo assim, ó, a melhor coisa que a gente tem é um laudo. Não que o laudo seja bom. Sim. Mas a partir do momento que tu tens um laudo, tu sabes para onde ir. Que eu digo que na vida é o nosso posicionamento. Então, se tu tens um posicionamento para onde tu vai, poxa, meu filho é autista. Gostaria que meu filho fosse autista? Não. Mas eu tenho esse laudo e eu sei o que é. Agora, o mais difícil é tu saber que a criança não se enquadra em lugar nenhum, está tendo dificuldade no colégio, não está sociabilizando, as pessoas estão marginalizando e tu não sabe o que aquela pessoa, né, aquela criança, aquele adolescente está acontecendo. Então, poxa, tu recebeu um laudo, diz, poxa, meu filho tem isso, então eu posso ir atrás da terapia, de um aconselhamento, um médico, um tratamento, enfim. Então, eu acho, como opinião, que assim, a melhor coisa é tu saber o que teu filho tem, o laudo. O laudo é a melhor coisa porque te direciona. E é esse posicionamento. Ah, ele é autista, vamos levar para autista. É DI, é dislexia, é TDAH, é hiperatividade, é TOD. Enfim, o que a gente não pode é ficar no achismo e deixando os outros taxarem, né? Não, é o caminho, né? Quando a gente não sabe, a gente fica perdido. E quando tem a direção, a gente vai nos profissionais, os profissionais também vão nos direcionando, né? Tem o conhecimento, tem a vivência, e aquilo parece que abre uma luz, assim, né? Que nos ajuda a seguir esse caminho. E hoje, qual é o sonho da Fernanda para a Altoz? Meu Deus! Então, a Altoz hoje, ela atua em Governador Celso Ramos, né? Ela está aí no Instagram, depois se puder colocar. A Altoz, ela atende as famílias. O meu sonho é desenvolver as crianças, desenvolver os adolescentes e dar mercado de trabalho para os adultos. Meu filho já está com 11 anos, daqui a pouco está entrando na adolescência e depois eu tenho a preocupação do que ele vai fazer e tenho a preocupação para onde ele vai depois, né? Porque eu tô, né? A idade chega para todo mundo. Então, o meu sonho é fazer essa movimentação, é que as pessoas entendam, ajudem, colaborem, né, com a Altoz para que ela se torne referência para essas famílias que precisam de acolhimento, não só do autismo, mas de outros. Então, o que eu sonho para a Altoz é que ela tenha bastante terapias para fazer desenvolvimento para quem necessita, não só para a criança, mas para os adultos também, porque tem muito adulto autista que hoje se reconhece e não tem como se tratar, não conseguem ficar no trabalho porque as pessoas não têm problema de interação social, né? Dessa sociabilização. Então, o meu sonho é que realmente a Altoz se torne referência em Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, para que faça esse acolhimento, tanto para a terapia quanto para o mercado de trabalho. Bacana, né? Então é um sonho aí que a gente está construindo, né? Faço parte aí também. E a gente já falou sobre todas as coisas, né? E um tema que é dentro, né, do que a gente já trouxe aqui. Você acha que a sociedade hoje ela está preparada? Ainda não. Eu estou há 11 anos com o autismo, né? Eu falo, né? Eu estou há 11 anos no autismo e 8 anos duplamente, né? Eu sempre gosto de falar isso. E as pessoas, eu ainda vejo que elas não estão preparadas. Hoje está melhor do que antes, obviamente, né? Mas eu ainda vejo que as pessoas não têm esse preparo, porque as pessoas não entendem que o autismo é Altoz, que é para dentro deles, é o mundinho deles. E as pessoas querem que eles
saiam do mundinho deles e vão para o mundo que existe aqui. As terapias trabalham isso, mas não quer dizer que eles consigam. Eles têm limitações e nós também temos limitações. Então, querer que o autista ele se inclua no dia a dia do todo é como agredi-los, né? Então, assim, as pessoas não estão preparadas para entender que elas têm que largar. Eu tenho que sair daqui para ir ao encontro dele. Não ele ter que vir até mim, não até, sabe? Então, eu vejo, posso citar vários exemplos, assim, que a sociedade não está preparada. Ela está buscando, sim, mas ela ainda vê com os olhos assim, de uma pintura na janela, né? Não no dia a dia, de eu tirar minha sandália, vestir minha sandalinha da humildade e entender como fazer, né? Então, eu ainda acho que a sociedade não está preparada. Eu te fiz uma pergunta bem aberta, né, quando a gente fala de sociedade, e eu vou apertar mais um pouquinho. E as escolas? Estão preparadas? As escolas não estão preparadas, né? As escolas não estão preparadas, porque é bem isso, né? É o todo, né? Enquanto olhar que eles têm que participar do todo, a gente nunca vai conseguir. Quando eu falo das escolas, assim, e o que eu vejo na minha experiência também, né? Hoje eu moro em Biguaçu, estudo em escola particular, eu vejo que a escola ainda não está preparada e falta muito para ela estar preparada, mas eu fico feliz quando eu vejo profissionais interessados em aprender, em conhecer melhor, em aceitar a opinião de um profissional. O difícil é quando a gente tem profissionais que acham que sabem, que não aceitam uma crítica ou que não aceitam receber um treinamento, uma ajuda, um auxílio de profissionais que estão vivendo aquilo todo dia. Não digo nem nosso como pai, né? Pô, você não é profissional, você não tem formação, tá tudo bem. A gente tem a nossa vivência com pai, a gente conhece nossos filhos como ninguém. Mas quando você não aceita nem a ajuda, o auxílio de profissionais que conhecem, que vivem esse mundo, aí parece que você me traz uma tristeza, né? Porque quando eu fico extremamente feliz quando eu marco uma reunião na escola, que bom, pai, que estou trazendo ela aqui, que daí a gente vai conseguir compreender melhor o Benjamin. Nossa, eu fico extremamente feliz, assim. Imagina se eu tivesse uma resposta contrária, se eu quisesse levar minha terapeuta para a escola e a escola dissesse que não, porque ela não faz parte daquele núcleo ali. Olha só, né? Então, para a gente ver como isso é importante, eu me sinto acolhido nesse momento, né? Não, isso vai até, porque assim, o que é o autismo, né? Como são as terapias? A gente tem que deixar as crianças na terapia para elas desenvolverem. E aí não adianta elas estarem dentro, fechadas numa clínica, uma sala, desenvolvendo, se o maior desenvolvimento, o maior desafio é estar no coletivo. Isso. Então, assim, a gente tem que trazer aquilo que ela aprende no individual para o coletivo. Então, a gente precisa ter esse link com os terapeutas. Porque, pai, ele está fazendo terapia? Está fazendo terapia. Pois é, no colégio não está funcionando. Por quê? Porque a gente precisa trazer aquela terapia para o todo. Porque daí a gente tem que ensinar as crianças, o pessoal da turma, a saber interagir. A gente tem que ensinar, não como eu ensinando, né? Mas assim, Sim. essa conversa, né? Com os professores, então, assim, com a direção, com outras pessoas, porque as crianças não ficam só dentro de sala de aula, existem outros, tem toda uma equipe, toda uma staff, né? Desde quem limpa até os monitores, enfim, né? Então, diretores, enfim. Então, assim, não adianta a gente botar dentro de uma sala fechada, porque o que é o autismo? Comunicação, interação e sociabilidade. Né? Que tem essa para mais ou para menos, né? Comunicação, interação e sociabilidade. Onde é que a gente aprende a sociabilizar? Em colégio. É o lugar que a gente aprende a se comunicar, a interagir e a sociabilizar. Então, ali que teriam que ter os terapeutas, ali que teriam que ter esse olhar terapêutico, além do escolar. Porque a gente está, assim, a gente está
Meu Deus, a gente tem internet na palma da mão, a gente fala com o mundo inteiro. E por que o colégio ainda traz aquelas coisas antigas ainda? A gente precisa modernizar. Não é culpa de A ou B, mas eu acho que esse acompanhamento não está acontecendo, entendeu? As crianças autistas hoje, elas estão muito evoluídas na questão cibernética. E o que a gente tem no colégio para isso? Sabe? As altas habilidades. A gente fala muito em autismo, mas não fala das altas habilidades. A gente sempre foca, a criança não sabe falar, a criança não sabe sociabilizar, mas ela tem um grau de alta habilidade que precisa ser trabalhado para que ela também desenvolva as outras áreas. Eu não estou falando nada aqui terapêutico, mas assim, do que eu enxergo dos meus filhos, né? Dos meus filhos. Então, se a gente vê o quanto eles têm possibilidades em algumas áreas e que às vezes não são trabalhados, né? E que poderiam estar desenvolvendo ali, porque assim, se a gente vai pegar uma matéria, a gente usa o hiperfoco que eles têm. Se gosta mais do Mário, tu vai fazer as atividades em cima do Mário, vai fazer um desenvolvimento daquele conteúdo, daquela informação. Então, por que a gente não pega essa questão das altas habilidades? Então, assim, é uma questão mundial, né? A gente não está falando aqui só de algum lugar ou de alguma região, mas do todo, né? Da educação no todo. Eu acho que ela não está preparada para essa questão do autismo, para a questão cibernética da internet, enfim, acho que ela parou um pouco no tempo, não sei, acho que a gente não discutiu isso, eles dentro de sala de aula, né? Já tu tá falando sobre isso, né? Então, para ti, para Fernanda, né? O que significa inclusão hoje? A inclusão. Você já estava falando, né? A inclusão, o que significa? A inclusão é as pessoas compreenderem o outro. É isso que é inclusão. Inclusão não é. Empatia. É empatia. É empatia. Porque eu não preciso dizer que meu filho é autista para o outro ter a empatia. Para o outro ver que eu estou com 2 crianças, me dá lugar na fila. Eu tenho que andar com crachá, que meus filhos não andam com crachá. Eu tenho que estar escrito na testa, autista, para ter isso. Então, eu acho que se as pessoas tivessem empatia, a vida seria muito mais fácil. Tá olhando ali, tá com dificuldade com aquela criança, dá a vez, dá uma segurada, ajuda, né? Enfim, tá com dificuldade naquilo. Então, eu acho que inclusão muito tem a ver com empatia. E aí, quando a gente começa a criar direitos exclusivos, a gente acaba segmentando. E aí dando mais, afastando, né? Porque daí tem o direito a 4 horas, tem o direito ao estacionamento ali na frente, tem o direito a ficar na fila, as pessoas começam a olhar com outros olhos, e aí não entendem, Acham que a gente quer tirar vantagem. Quer tirar vantagem, porque o autismo não está escrito na testa. O autista nível 1, que tem muita limitação de barulho, de toque, né, enfim, não está escrito ali. Vive no mundinho dela assim, não está escrito que ela é autista. Tu olha para a pessoa, tu vai dizer, não é autista. Mas ela tem condições difíceis, ela não consegue ficar numa fila, ela não consegue conversar com outra pessoa, ela não, sabe? E as pessoas não respeitam isso. Eu acho que está faltando esse respeito, sabe? Esse respeito pelo outro, das limitações do outro. Então, eu acho que falta muita inclusão. Não, bacana. A gente precisa melhorar muito. Apesar de estar melhorando, a gente então, precisa melhorar lembra muito, que né? tu mostrou um vídeo do Bené, fazendo educação física. Eu achei aquele vídeo fantástico. Eu acho que tu devias publicar aquele vídeo, se a professora permitir. A turma inteira estava fazendo educação física a partir do que ele conseguia. Não trazer ele para fazer a educação física que os outros faziam. E todo mundo torcia para que ele conseguisse fazer o mínimo ali, e toda a turma estava baseada naquilo. Então, isso é inclusão. É tu fazer a atividade a partir dele, não querer que ele faça a partir do lá. E todo mundo torcendo para que ele... Não, eu acho aquele vídeo maravilhoso. Se puder um dia publicar... E eu vou mais longe, né? Às vezes as crianças estão mais bem preparadas do que os adultos, e os adultos colocam as suas dificuldades nas crianças e o seu olhar, onde elas começam a tratar de forma diferente.
O que eu vejo na escola ali com o Benjamin é muito isso, né? As crianças, elas acabam adotando ele e às vezes entendendo a situação, entendendo a condição e às vezes aceitando e tentando compreender ele, fazer com que ele entre no meio. Então, o que eu vejo é muito isso, assim, e eu gosto quando eu vejo isso na escola, não só dos professores, mas principalmente dos amiguinhos. Porque daí tu realmente tá vendo que a inclusão está existindo, que a conscientização, as crianças, às vezes, elas entendem melhor do que a gente. Sim. Eu acho isso muito legal, assim, dessa compreensão, desse olhar, assim, isso mexe bastante comigo, assim, né? E outra coisa que tu falou, Fê, da escola, eu tenho até um projeto, ele até está engavetado, como tu falou, tem algumas coisas que saem da nossa mente e ele fica lá, né? Que as terapias, elas deveriam ocorrer na escola, não precisa ir para uma clínica médica, não precisa ter ligação na saúde, não. A terapia, ela poderia ficar na escola, porque além de você estar ensinando ali a questão da inclusão e estar ajudando a criança dentro do ambiente em que ela está sociabilizando, você daria para a mãe e para os pais, né, no caso, um tempo maior, porque daí a criança ficaria mais tempo na escola, com profissionais, com pessoas capacitadas para estarem cuidando delas e fazendo as terapias já ali na escola. Não precisa ela sair dali para ir para uma clínica, não precisa de uma clínica especializada para fazer uma fisioterapia, para fazer uma fonoaudiologia. Então, por que não isso na escola, sabe, no contraturno? Porque a gente fala tanto de contraturno, de apoio escolar, de apoio... Por que não ali na escola já ter terapia? Porque daí não é só o autista que às vezes tem uma dificuldade na comunicação. Às vezes tem outras crianças que estão lá que também têm essa dificuldade, o pai não tem um laudo, e às vezes ela fica sem esse tratamento porque na escola não tem, ele precisa buscar fora. E a escola está ali para isso, sabe? Hoje a nossa escola, como a gente fala, ela é muito antiga ainda, então a gente precisa melhorar muito. E de que forma que a gente pode melhorar, se não dessa forma, né? Então é uma sementinha também que está plantada ali. Quem sabe uma hora ela começa a germinar e a gente leva isso para frente. E já levando mais para o final, né? A gente já está bastante tempo aqui nessa troca. Eu gosto muito de falar sobre o assunto. Eu acredito que a Fernanda também ama, né? Que é a nossa causa aí, o nosso propósito de vida. Olhando para trás, tudo que a Fernanda viveu, o que teus filhos te ensinaram? Nossa, me ensinaram tudo, né? Me ensinaram essa nova Fernanda. Eu gosto muito de quem eu sou. Eu dou graças a Deus pelos meus filhos, né? Assim, aprendi muito, amadureci muito, cresci muito, em todos os aspectos da vida, sabe? Tu te torna mais responsável, mais empatia, com um propósito de vida, com tudo, assim, se não fossem eles na minha vida, eu não sei quem seria a Fernanda, porque eles me trouxeram. Porque assim, quando a gente nasce, a gente vai criando as máscaras, né? Vai criando um mundo diferenciado. Então a gente vai vestindo o papel de filha, papel de profissional, papel. E quando a gente é mãe de crianças atípicas, no meu caso, tudo isso a gente tem que deixar de lado e a gente tem que voltar para a essência de quem eu sou, sabe? Coisas que a gente deixa de lado, que eram futilidades e que tu diz, poxa, isso aqui é importante, tão importante que eu nunca mais fiz, nunca mais, né, tinha elaborado isso. Então, os meus filhos me trouxeram ao centro para ser essa pessoa que eu sou hoje. Então, eu agradeço meus filhos, assim, são bênçãos na minha vida. É dificultoso, obviamente, mas se não fosse eles, eu não sei quem eu seria. Eu gosto muito de quem eu me tornei junto com eles. Aproveitando eu não ia fazer essa pergunta, mas aproveitando que tu falou, se tu pudesse voltar no momento da maternidade, o que tu diria para aquela Fernanda? Calma que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Assim, uma hora ali tu falou e é assim, a vida ela é fácil? Não é fácil para ninguém, né? Todo mundo tem um percalço. A vida não é fácil para ninguém. Mas todo dia a gente tem um orgulho, uma vontade de viver, um milagre de Deus e a gente olha assim, né? É dificultoso, mas é engrandecedor em todos os aspectos, né? Qual a tua visão para o teu futuro, para o futuro, né, do que a gente está vivendo hoje, assim? Eu espero que a gente seja mais desenvolvido, né?
que a gente tenha mais empatia, que a gente fale mais sobre o assunto, que a gente se ame mais, né? O ame no sentido de ser inteiro para o outro, né? De ser verdadeiro para o outro e trazer essa verdade. Eu gosto muito desse olhar da verdade, né? Então, o autista, ele é verdadeiro. E eu gostaria que as pessoas tivessem esse olhar de serem verdadeiras. Então, pessoal, já indo para o final, vou fazer um bate-bola aqui com a Fernanda, vou te fazer umas perguntas, né? E uma palavra tu define, né? Uma palavra que define os seus 2 filhos. Amor. Uma palavra que define a maternidade. Desafio. Uma qualidade que toda mãe atípica desenvolve. Resiliência. Muito. O que nunca pode faltar na vida de uma família típica. De uma família típica é a paciência, o amor. Um livro. A Bíblia. Uma pessoa que marcou a tua caminhada. A pessoa que marcou a minha caminhada. São tantas as pessoas que marcam a minha caminhada. Uma pessoa que marcou a minha caminhada foi a Débora, a pastora Débora. E uma lembrança inesquecível. No nascimento dos meus filhos. Né? Já indo para o final, eu queria que tu falasse um pouquinho dos teus 2 livros e que tu deixasse uma mensagem para quem está do outro lado, para quem está também vivendo essa vida. Não vivendo essa vida, né? Vivendo o autismo. Que mensagem tu deixa para essas famílias? E depois fala um pouquinho dos teus livros para a gente. Os meus livros, eles foram mais para minha cura, né? Falando de Deus e falando do autismo. São 2 partes importantes na minha vida. O momento que eu me agarrei a Deus e o momento que eu entendi o autismo, né? Então, eles são mais como formas de... Eu trouxe eles como forma de vocês entenderem que a vida não termina aqui. Ela vai dar continuidade. E você colocando no livro, eu acho que todo mundo tem que escrever um livro para colocar as suas dores e seguir em frente. E para as pessoas sobre o autismo, a maternidade, a família. Hoje o autismo é uma crescente, é uma realidade para todo mundo. Eu acho que existem todo esse tratamento, essa pesquisa, mas nada supera o amor que a gente tem um pelos outros. Então, o autismo, ele é amor puro, condição pura, nossa e das crianças. Então, o que eu posso desejar a todas as famílias que têm um autista é que vocês amem de forma pura. Não queira que seja de amor conforme o que o fulano diz, o que o ciclano diz, o que eles me cobram. Tirar esse peso que todo mundo coloca e dizer, eu sou puro para eles, eu sou viva para eles, do que eles necessitam, do que eles querem. O resto é todo o resto, porque eu tenho também limitações como mãe, como pai, e eu vou dar aquilo que eu posso dar. Então, se eu puder dar o meu melhor amor para eles, é isso que a gente tem que dar. Então é isso. Queria encerrar com essa palavra. A Fernanda falou uma palavra muito forte. O amor. Quando houver amor, né, nosso caminho, ele vai seguir e a gente vai ter uma vida e dar a vida para outras pessoas. Só tenho a agradecer por tu estar hoje aqui no podcast Dia de Autista. Tu é uma pessoa maravilhosa, tu tem Deus no coração, e eu tenho certeza que Deus está preparando muita coisa ainda para a tua vida, né? Muita coisa boa, muito acontecimento bom, muita prosperidade, muito amor. Eu sei que tu vai colher muito do que tu está plantando hoje. Então, obrigado por tu ter vindo hoje aqui, obrigado pela tua palavra, que eu tenho certeza que muita gente que está do outro lado vai se identificar com o que tu tá, com a tua vivência, vai escutar a palavra que tu disse, eu tenho certeza que vai mudar a vida de muita gente. E a gente não vai longe. Se a gente conseguir, com a tua mensagem, mudar uma vida, o nosso propósito ele está acontecendo. Então, muito obrigado. Espero que seja mais um de muitos e que a gente possa estar aqui vindo falar da Altoz e do nosso trabalho daqui em diante. Obrigado. Eu que agradeço.